Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos estar gravando Atos capítulo 26, a defesa de Paulo perante o rei Agripa, no momento antes dele ser enviado a Roma, conforme ele havia pedido que fosse enviado, porque essa era a vontade de Deus, que ele fosse pregar em Roma. Diz assim: o rei Agripa disse para Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa? A seguir, Paulo fez um sinal com a mão e começou a se defender. Ele disse assim: rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. E especialmente porque estás muito bem familiarizado com todos os costumes e com as controvérsias deles. Portanto, eu peço que me ouças pacientemente, diz Paulo para o rei Agripa. Todos os judeus sabem como eu tenho vivido desde pequeno, tanto na minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e eles podem testemunhar, se eles quiserem, que como fariseu eu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Paulo se considerava um fariseu de fariseus. Ele obedecia muito a sua lei, a lei dos fariseus. E ele dizia: agora eu estou sendo julgado por causa da esperança que Deus prometeu aos nossos antepassados. Essa é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpram, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Ou seja, aquela esperança que os judeus sempre cultuaram na vinda do Messias, na ressurreição e na vida eterna, havia se cumprido. E Paulo diz: por causa dessa esperança, que eu creio que já se cumpriu, é que eu estou sendo julgado por eles mesmos. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Vocês acham que isso não é possível? Vocês acham que Deus não pode fazer isso? Que Deus é esse que vocês pensam que vocês servem, se vocês não acreditam que Ele possa ressuscitar mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Paulo foi um perseguidor severo dos cristãos. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes de lá, dos sacerdotes, eu lancei muitos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Ou seja, eu os persegui de uma maneira implacável, como eles agora estavam fazendo com o próprio Paulo, né? Muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Eu, em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Ele vai falar da sua viagem até Damasco, onde ele foi e teve um encontro com o Senhor, né? Numa dessas viagens, ele diz: eu estava indo para Damasco com autorização e permissão do chefe dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, eu vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor daqueles que estavam comigo. Todos nós caímos por terra, e então eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. O que é o aguilhão? Eu vou explicar para vocês. Quando os bois iam andando, eles tinham como se fossem flechas, que se eles virassem a cabeça para lá ou para cá, eles eram feridos pelas flechas. Então era melhor eles obedecerem e seguirem exatamente na reta que estava sendo proposta. Isso significa resistir aos aguilhões, é você tentar se virar ao invés de você focar e ir na direção certa. Então ele dizia: resistir aos aguilhões vai doer mais. Ele diz: eu perguntei: quem és tu, Senhor? E o Senhor me respondeu:
Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Todos aqueles que não seguem ao Senhor Jesus são perseguidores dele, sabiam? Você não pode estar de um lado ou de outro. Você não pode estar em cima do muro. Você fatalmente está ao lado de Jesus ou está contra ele. A palavra de Deus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Você está do lado de Jesus ou você é contra ele? Embora você diga que é neutro. Eu não quero saber de igreja, não quero saber de religião, mas eu não tenho nada contra eles. Não, você tem sim. Você é contra aqueles que seguem ao Senhor Jesus. Se você não o está seguindo bem de perto, bem de pertinho, porque ele só pode ser seguido dessa maneira, bem de perto. Amém? Não adianta tentar seguir Jesus à distância. Isso não vai te salvar e não vai te levar a lugar nenhum. Ou melhor, vai te levar para o mesmo lugar que todos aqueles que não o seguem, nem de longe nem de perto vão. Amém? Ele diz assim: agora levante-se, Paulo, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo um servo e uma testemunha do que você viu ao meu respeito e do que eu vou lhe mostrar. Jesus queria levantar Paulo para um ministério maravilhoso. Você quer ser levantado por Jesus para um ministério maravilhoso? Então comece a dar ouvidos à voz do Senhor. Paulo era cego até que ele viu um clarão e fisicamente ele ficou cego, mas é o contrário, ele era um cego espiritual. Depois do clarão, ele passou a ser um cego físico, mas os olhos espirituais foram abertos. É o contrário daquele cego de nascença, né? Que era um cego físico, depois que ele viu Jesus, ele passou a enxergar o mundo físico. Paulo era um cego espiritual, e depois desse resplendor que ele viu, ele passou a enxergar o Senhor. Na escuridão que ele ficou por 3 dias, depois que o Senhor apareceu. A palavra de Deus diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da salvação. Se você quer ter um encontro verdadeiro com Jesus, você tem que desejar que esse resplendor brilhe na sua vida. Aleluia! E diz assim: eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, ao qual eu te envio. Paulo foi enviado aos gentios para abrir-lhe os olhos e para convertê-los do quê? Das trevas para a luz. Você quer ser convertido das trevas para a luz? Então dê ouvidos a essa palavra e comece a perseguir o Senhor, comece a correr atrás do Senhor, porque não resta muito tempo para nós que estamos nessa terra. O tempo nessa terra é muito rápido, a vida passa muito rapidamente. Nós não temos muito tempo para nos dobrarmos ao Senhor e nós temos que fazer isso. É urgente que nós façamos isso, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Você vai esperar para fazer isso quando? Depois que não houver mais tempo? Porque depois que você partir dessa terra, não há mais tempo para se dobrar ao Senhor Jesus. Depois que você partir dessa terra, sem ter se dobrado ao Senhor Jesus, para você só resta uma coisa: condenação. Amém? E ele diz: para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você quer receber essa herança preciosa do Senhor? Receba essa fé por meio de Cristo Jesus, o único que pode te levar para um reino verdadeiramente bom. Amém? Assim, Rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial que eu tive. Eu preguei, em primeiro lugar, àqueles que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo a eles que se arrependessem e que se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Você tem se arrependido dos seus pecados? Você tem feito obras que mostram esse arrependimento ao Senhor? Você tem ido buscar o Senhor para adorá-lo, para louvá-lo, para glorificar o nome dele? Ou você está aí sentado na sua casa, cuidando da sua vida e olhando a televisão e a Netflix que não tem nada para te oferecer? É isso que você tem feito?
Então comece a pensar em fazer algo muito maior do que isso. Dobrar-se ao Senhor Jesus, render-se ao Senhor Jesus, que só Ele tem palavras de vida eterna para te dar. Por isso os judeus me prenderam, porque eu comecei a falar sobre isso, comecei a pregar a verdade daquilo que eu vi, daquilo que eu vivi, daquilo que Deus me deu, e crendo agora na ressurreição e na vida eterna, por isso me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus. Aleluia! Depois que você se entrega ao Senhor, ainda que te persigam, você sempre pode contar com a ajuda de Deus, porque Ele é o socorro sempre presente na nossa vida. Até o dia de hoje, diz Paulo. E por esse motivo eu estou aqui. E eu dou testemunho, tanto para gente simples quanto para gente importante. Deus não faz acepção de pessoas. Se você é rico, pobre, preto, branco, judeu, grego, não importa. Deus não faz acepção de pessoas. Todos terão a oportunidade de ouvir esse evangelho e dizer sim ou não ao Senhor Jesus. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Moisés já profetizou isso que eu estou falando, eu só estou dizendo que já aconteceu, que está acontecendo, segundo Paulo. Que o Cristo tinha que sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para seu próprio povo e para os gentios. Isso estava escrito, rei Agripa. Isso estava escrito pelos profetas que aconteceria e já aconteceu. Eu só estou proclamando isso, que já aconteceu. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: "Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Você está delirando? Que palavras são essas que você está dizendo?" Porque tudo parecia muito surreal para aquele rei, né? Respondeu Paulo: "Eu não estou louco, excelentíssimo Festo. O que eu estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Eu estou certo que nada disso escapou ao seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer." "Rei Agripa, crês nos profetas?" Paulo perguntou. "Eu sei que sim." O próprio Paulo respondeu: "Eu sei que o senhor acredita nos profetas." Então Agripa disse a Paulo: "Você acha que em tão pouco tempo você pode me convencer a tornar um cristão?" Olha o rei Agripa sendo mexido pela palavra. Ele falou: "Nossa, você está achando que com essa meia dúzia de palavras você pode me tornar um cristão como você?" E Paulo respondeu: "Em pouco ou em muito, eu peço a Deus que não apenas o Senhor, não apenas tu, mas todos os que ouvem essa palavra se tornem como eu, menos essas algemas." Amém? Paulo dizia assim: quem dera, né? Que por pouco ou por muito, todos que ouvissem essa palavra, e não só o rei Agripa, pudessem verdadeiramente crer e se converter. Como eu falei no capítulo anterior, o mundo hoje está dividido entre dois tipos de pessoas. Aqueles que creem na morte de Jesus, porque a morte de Jesus não há como negar, ela é histórica, ela é conhecida, todo mundo sabe que Jesus viveu, que Jesus morreu, que ele foi julgado, crucificado. Até aí, todo mundo acredita. A segunda parte, que é pela fé, ele ressuscitou. Isso divide o mundo. Aqueles que ficaram só com a história, que Jesus morreu, e os que pela fé creem que ele ressuscitou. Porque isso faz toda a diferença na sua vida. Porque se você crê que Jesus está vivo, ressurreto, então você crê que ele pode falar com você, porque os vivos falam. Os vivos não estão mortos, eles não estão de boca fechada, eles falam. Então, se você crê que Cristo está vivo, verdadeiramente Ele pode falar com você. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Aleluia! O rei se levantou e com ele também o governador e a Berenice, mulher dele, como também todos que estavam assentados. E saindo do salão, eles comentavam entre eles: "Esse homem não fez nada que mereça a morte ou prisão." E Agripa disse para Festo: "Ele bem que poderia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César." Olha só a situação, né? A posição em que Paulo se colocou. Ele queria ser enviado a Roma, porque essa era a promessa do Senhor para ele, que ele pregaria em Roma. E ele precisava ser enviado para lá. E o próprio Festo, falando com o rei Agripa e dizendo, né,
Se ele não tivesse pedido para ser julgado lá em Roma, a gente mesmo poderia pôr ele em liberdade, né? Porque ele não, realmente, na verdade, não existe nenhuma acusação que possa sustentar essa prisão dele. Mas o Senhor tinha planos para o apóstolo Paulo. Amém? Que o Senhor tenha seus planos para você também e que Ele te mande a muitos lugares dessa terra pregar esse evangelho maravilhoso que Paulo pregava, pelo qual ele morreu, mas nunca ele voltou atrás. Ele sempre seguiu firme a carreira que lhe foi proposta. Que você siga firme a carreira que Deus colocou à sua frente para fazer as obras do Senhor. Amém? O livro de Atos termina em 2 capítulos. Eu pretendo terminar hoje o livro de Atos, porque ontem eu não gravei, mas eu creio que o livro de Atos continua sendo escrito por nós, por cada um de nós. Quando nós chegarmos lá, você vai ter escrito talvez o capítulo de Atos 1.342. Que livro de Atos você está escrevendo? Porque você faz parte. Se você crê no Senhor Jesus, você faz parte de Atos dos Apóstolos. Esse livro não vai deixar de ser escrito. Ele não termina no capítulo 28, na verdade, a igreja continua a escrever todos os atos da igreja do Senhor Jesus. E todos vão estar escritos no livro da vida. Quando você chegar lá no céu e você procurar o seu nome lá, seu nome vai estar lá no livro do Senhor. Amém? Deixa seu like se você gostou, compartilha se você foi edificado e escreve um amém, que isso ajuda também o canal. Um abraço, até amanhã com Atos capítulo 27.